Olá, eu sou Agostinho Brito do FRN e nós vamos aqui para mais uma videoaula de programação em C. E o que é que nós vamos ver nessa videoaula? A gente vai ver um pouquinho de conceitos de representação inteira. A linguagem C ela basicamente dispõe de dois tipos de dados, os tipos de dados real e tipo de dado inteiro. E é importante que você saiba como é que esses tipos são representados, porque muitos erros de programação e erros graves são provocados justamente pela forma como você trata os dados, o armazenamento desses dados de forma incorreta. E vamos começar com os dados inteiros nessa aula. Os tipos inteiros são os tipos mais comuns que a gente usa para representar informações na máquina, informações do computador. Eles são representados para guardar quantidades inteiras, claro. E todo tipo de dado ele é armazenado de uma forma padronizada. Tem um padrão para você guardar o número, não é de uma forma qualquer. Até porque as máquinas precisam trocar informações entre programas e entre máquinas e essa informação ela tem que ser guardada de uma maneira conhecida. Nós humanos guardamos inteiros ou representamos números inteiros ou números, né, de uma forma geral, de uma maneira bem conhecida. É uma representação chamada de representação decimal ou base numérica decimal. Nós temos ao todo 10 dedos. Normalmente a gente tem 10 dedos nas mãos, normalmente os humanos têm isso. E nós usamos esses dedos para fazer contagem. Crianças já aprendem a contar assim, elas contam com os dedinhos e depois vão aprendendo a fazer contagem sem usar os dedos. Mas nós humanos trabalhamos com 10 dedos, portanto nossa base ela envolve um conjunto de 10 dígitos ou 10 símbolos que nós usamos para compor quantidades numéricas. Por exemplo, o número 320 ele é composto com os dígitos, com os símbolos 3, 2 e 0. Nós já conhecemos. E quando eu digo para você 320, você já tem noção da quantidade que isso representa. Mas a máquina, entretanto, ela não tem 10 dedos. A gente pode brincar e dizer que a máquina tem apenas 2 dedos. Que dedos são esses que a máquina tem? A máquina tem circuitos elétricos que geram situações onde esses circuitos são chaves que ora estão ligadas e ora estão desligadas. Então entenda-se, por exemplo, que uma chave desligada representa o dígito 0, ou o símbolo 0. E a chave ligada representaria o símbolo 1. Então combinações de várias dessas chaves podem ser usadas para montar um número dentro do computador. E dessa maneira, como você tem apenas duas chaves, diz-se que a sua base numérica é uma base binária, porque ela não tem mais do que 2 dígitos, ela tem apenas 2. Então diz que sua máquina ela tem uma base binária. E só relembrando, como é que o número ele é? O que é que significa essa representação do número 1973, por exemplo? Nós olhamos para esse número e já temos noção do que é uma quantidade, né? São quase 2 mil elementos. Mas o que significa essa sequência 1, 9, 7 e 3? Essa sequência representa as ponderações que você dá em potências de 10 de acordo com a posição que o algarismo se encontra. Então, 1973 na base 10, e essa é a notação que nós utilizamos para representar em que base o número está denotado. Coloque entre parênteses o número e um subscrito dizendo que a base que você está representando aquele número é a base 10. Esse número significa 1 vezes 10 ao cubo, mais 9 vezes 10 ao quadrado, mais 3 vezes 10 elevado a 1, mais 3 vezes 10 elevado a 0. Essa posição, essa notação, ela diz respeito as potências de 10 de acordo com a posição em que o dígito se encontra. Essa é a posição 0, essa é a posição 3. Fazendo esse cálculo, você descobre que com essa soma você tem o número 1973. Então, os dígitos eles têm um papel importante na notação posicional e nós utilizamos isso para separar os números em classes e ordens para fazer a distinção de quantidades e valores. Mas isso diz respeito à base 10. Na base 2 a coisa é diferente. A gente só utiliza os dígitos 0 e 1. Porque na máquina a gente só tem como representar essa informação em chaves lógicas que ora estão ligadas, ora estão desligadas. Por exemplo, esse número daqui, 10010110 na base 2, quanto é que ele representa na base 10? Então, como nós estamos utilizando agora a base 2,
Ou seja, esse número no que nós vamos utilizar para elevar como base do expoente, ele é o número 2 agora, porque nós temos apenas 2 dígitos nessa representação. Então, esse número representa 1 vezes 2 elevado a 7, mais 0 vezes 2 elevado a 6, mais 0 vezes 2 elevado a quinta, mais 0 vezes 2 elevado a 0, que seria esse último número daqui, esse último algarismo. Fazendo o cálculo dessa expressão, fazendo essa continha, a gente descobre que isso equivale ao número 150 na base 10. Então, 150 na base 10 equivale a essa sequência na base 2. Então, as bases numéricas elas têm representação, elas têm correspondência umas com as outras, na forma como você escreve o número numa ou em outra base. E cada dígito binário desse daqui, ele é chamado de bit, tem um númerozinho especial. A gente chama de algarismos, né, na nossa representação decimal, mas no computador a gente chama esses númerozinhos de bit. É um acrônimo para binary digit, ou dígito binário. Na máquina, você pode gravar os seus números, ou os números são gravados com diversos tipos de tamanhos. Mas todo computador ele tem uma limitação. As máquinas elas têm um tamanho máximo do número que elas conseguem gravar. Não é um número ilimitado, não tem um tamanho infinito de bits. Por exemplo, você pegar um número gigantesco, um número astronômico, você não vai ter lá, digamos, 16 milhões de bits para guardar esse número inteiro. Não. A quantidade de bits é limitada. E nos computadores modernos, geralmente essa quantidade é 64. 64 bits é a maior quantidade que você pode utilizar para representar um número. De forma primitiva, claro. Que se você quiser utilizar uma quantidade maior do que 64 bits, o que é que você pega? Pega duas quantidades de 64 bits, combina e usa isso para fazer a representação numérica. Claro que tem esses truques que dá para fazer. Mas, embora o computador consiga representar 64 bits de tamanho, existem tipos de dados menores em C. Não é só 64 que você vai usar, você pode usar uma quantidade menor de bits. Para quê? Porque o dado que você vai armazenar pode ter um tamanho pequenininho. E se você for fazer cálculos matemáticos com esse dado, você vai realizar menos operações matemáticas com uma quantidade menor do que com 64 bits. Por exemplo, se seu tipo de dado cabe apenas em uma representação de 8 bits, para que usar 64? Se você for fazer a soma de 8 bits com mais 8 bits, você faria apenas essa soma dos 8 elementos, e não de todos os 64 que você teria necessidade para armazenar um número. Então, o C dispõe de tamanhos menores. E como é que a gente faz essa conversão? Como é que a gente descobre como é que o número é representado em uma base numérica para outra base numérica? A gente vai mostrar aqui 2 exemplos de conversão, mas claro, você não precisa fazer essa conversão. É a máquina quem faz isso para você, é a máquina que faz essa representação numérica, né, para o usuário. Essa quantidade 1973, como é que ela é representada na base 10? É algo mais ou menos intuitivo, que aqui já faz, mas basicamente você vai pegar o número e sair dividindo sucessivamente pela sua base, por 10 no caso, e no final, quando você tiver lá o último número, o último quociente, que ele não for mais divisível por 10, você vai pegar esse quociente juntamente com os restos na sequência inversa e montar o seu número. Então, por exemplo, 1973 na base 10 equivale aos dígitos 1, 9, 7 e 3 em sequência. 150 na base 2, divisões sucessivas. 150 dividido por 2, 75, por 2, 37, por 2, por 2, por 2. 2 dividido por 2, 4 dividido por 2 é 2, 2 dividido por 2 é 1. Você não consegue mais dividir o 1 por 2, portanto acabou o processo de conversão. E aí você vai pegar esse quociente e todo o resto na sequência inversa e montar o seu número. Então essa é a representação numérica do 150 na base 2. E, embora na máquina você tenha essas duas bases usadas com mais frequência, existem outras bases numéricas e esse mesmo processo de conversão pode ser feito. Por exemplo, 150 na base 8. Se você quisesse usar uma base numérica onde os dígitos fossem apenas 8 dígitos do 0 até o 7.
que você usaria. 150 dividido por 8 é 18, dividido por 8 vale 2. Não tem mais como dividir o 2 por 8. E aí você pega o 2, 2 e 6 para compor o número na base 8. 150 na base 7. Essa base ninguém nem usa, mas a gente mostrou, né, como exemplo. 150 na base 7 é 303. Dá para fazer essa conversão para vários tipos de base. E o processo de conversão é sempre o mesmo. Para que a gente está mostrando isso? Só para você ter noção, ter ideia de que existe como converter entre uma base e outra. E embora você represente um número na base 2, os números decimais eles são exibidos na base 10. Existe um algoritmo para fazer essa exibição para você. E os bits do resultado da divisão eles são armazenados de alguma maneira. Eles são guardados na máquina. Como eles são guardados? Eles são guardados em sequência. E nessa representação que nós estamos mostrando, o número 150, você tem um bit que a gente chama de bit menos significativo e tem um bit que a gente chama de bit mais significativo. O que significa isso, menos significativo e mais significativo? Vamos pegar esse 1 daqui e esse outro 1 nessa expressão que a gente vai ter noção do que é que isso representa. Esse 1 daqui, por exemplo, na parcela, ele representa uma parcela do número 150, na quantidade que você está agregando para montar o número 150, que é 1 vezes 2 elevado a 1, que é 2. Então, no número 150, nessa quantidade de 150 elementos, ele representa uma parcela de apenas 2. Ao passo que esse bit daqui, ele representa uma parcela de 128 quantidades. Então, ele tem uma significância maior em termos de quantidade do que esse outro daqui tem. Portanto, disse que esses bits da direita eles são menos significativos que os bits da esquerda. Isso é, se você guardar os bitzinhos na sequência da memória, dizendo que o menos significativo vai ficar à direita, ou que nós entendemos como sendo a direita, ao final do número, e os mais significativos ficam à esquerda. Essa representação, gente, é chamada de representação Little Endian, dizendo que o bit menos significativo fica terminando a sequência de bits. Existem representações numéricas chamadas de Big Endian, onde essa sequência é trocada, mas não é tão comum. Pelo menos em C, a representação Little Endian é a representação utilizada. E quantos bits você vai utilizar para representar um número? O C ele não tem uma representação variável para o tipo de... dependendo do tamanho do número que você tenha. As representações elas são fixas de acordo com o tipo de dado que você escolheu para representar o número, para guardar uma quantidade. Por exemplo, esse número 13, na base 2 ele equivale a 1101. Mas como é que esse 13 ele é guardado na máquina? Ele vai depender de que tipo você escolheu. Por exemplo, se eu escolher um tipo chamado de unsigned char, é um tipo de dado que ele tem 8 bits, ou seja, 1 byte de tamanho. Ele tem 8 bits, ele ocupa 8 bits na memória. E ele é unsigned, ele é não sinalizado. Assume-se que os tipos de dados que você vai guardar lá dentro são todos positivos, são inteiros positivos. E a representação inteira é dada por essa expressão aqui. Então, o 13... os bits do 13 eles ficam guardados na porção menos significativa do número. E esses outros 4 bits aqui, eles fazem parte do número, claro, mas não são utilizados para representar o 13, não são necessários para representar o 13. Nessa representação unsigned char, qual é o maior número que você consegue representar? É quando todos os bits fossem 1. Isso equivaleria ao número 255. Então, essa representação, os bits menos significativos eles ficam à direita, e os bits mais significativos eles ficam à esquerda. Lembrar que essa é a representação de um número positivo. Mas quando o número ele é negativo, ele é representado de uma maneira diferente. Em C, isso aqui é chamado de complemento de 2. Vamos ver como é que o número é representado de forma negativa. Se o número for negativo, como aqui no caso, por exemplo, o número menos 13, a regra é, pegue o módulo do número. O módulo do menos 13 é 13. Qual é a representação desse número na base 2? É dado por essa expressão. Que tipo de dado você vai usar? Eu vou usar char.
eu não posso usar unsigned char porque 3 é negativo, ele é sinalizado. Então o tipo unsigned não pode ser usado para guardar um valor negativo. Então o número em módulo é dado por essa expressão. Primeiro passo, inverter os bits do número. Inverter os bits é onde tem 0 você coloca 1, onde tem 1 você coloca 0. Está aqui o processo de inversão que foi realizado. Depois, pegue esse número e some 1. Então, esse é o número menos 13 que está representado dentro do computador. Ele é representado exatamente dessa forma daqui. É assim que o número menos 13 é guardado. E por que dessa forma? Porque simplesmente se você não pega o número, já que ele é char, você reserva um dos bits do número para dizer se ele vai ser positivo ou negativo. Na verdade, o número do bit ele é reservado, né? Ele é usado para isso, mas o restante não. Você teve que inverter os bits e colocar um a mais aqui. É por um motivo bem simples. Muitas operações matemáticas na máquina envolvem processos de soma, subtração, multiplicação, divisão. E esses processos eles envolvem cálculos de somas binárias. E como é que, por exemplo, você poderia utilizar uma soma binária para subtrair o 10 do 7? A gente sabe que 10 menos 7 é 3. Mas como é que isso ficaria se você utilizasse o complemento de 2? Vamos pegar o número 10 e o número 7 e transformar essa subtração em uma soma. 10 menos 7 é 10 mais menos 7. O 10 na base 2 é dado por essa expressão. Ele é positivo, então não há necessidade de você representar o número em complemento de 2. Mas o 7 em base 2, ele é representado dessa maneira, usando a ideia do complemento de 2. É dado por essa expressão aqui. Quando você soma essa quantidade com essa outra, você obtém esses 5 dígitos. Como você só está usando os 4 para fazer a sua soma, esse primeiro dígito aqui, o dígito mais significativo, ele é descartado no processo de soma. Então, na circuitaria do processador, existe um circuito lógico que é usado para fazer soma de números e ele utiliza exatamente esse algoritmo daqui. E perceba os dígitos que sobram. 0011. Gente, 0011 na base 2, ele é 3. Então, o complemento de 2 ele é utilizado para representar o número negativo justamente pelo fato de esses processos de soma na máquina ficarem mais eficientes. Então, essa é a maneira como o número ele é representado dentro da máquina. Ele é representado, se for positivo, é a sequência de bits do jeito que ele vem. Se ele for negativo, ele é representado em complemento de 2. Tá? E embora você tenha esses tipos primitivos, dá para você fazer conversão de tipos de um tipo de dado para outro tipo de dado. Você dispõe de vários tipos diferentes. Por exemplo, nessa aula a gente falou sobre 3 tipos: unsigned char, char e int, mas tem muitos outros. Dá para converter de um tipo para o outro? Dá para converter. Mas tem uma coisa que tem que prestar atenção. É o seguinte: nem todo valor numérico cabe nos tipos de dados que você pretende usar. Por exemplo, o número 13, ele é representado dessa maneira, 1101. O valor 13, como ele ocupa apenas 4 bits, ele precisa de 4 bits para ser representado, ele pode ser guardado dentro de qualquer tipo de dado inteiro suportado em C. O menor tipo de dado que C suporta é um tipo de dado char. E o tipo de dado char ele consegue guardar números que vão em módulo até 120, 127, 128. Dá para você guardar lá dentro. Então 13 cabe, dá para fazer esse armazenamento. Já esse número daqui, 269, ele não cabe. Ele precisa de pelo menos 9 bits para ser representados. E o char só cabe em 8 bits. E esse outro bit, o que é que vai acontecer? Vai acontecer problema. Vamos ver como é que esse número ficaria representado num tipo de dado inteiro. É dado por essa sequência aqui. Ó. Um tipo de dado inteiro é um tipo de dado que ocupa 32 bits na memória. Então são 32 bitzinhos desses que você pode usar para representar seu número inteiro. É uma faixa bem grandona. Mas 269 cabe lá dentro. Você utiliza os últimos 9 bits para guardar o número e o restante tudo igual a 0. Olha só. Vamos fazer
esse número representado 269 em inteiro, então, ele fica dado por essa expressão aqui. Exatamente o que a gente tinha pensado. O número 13, tem um programinha que faz essa conversão aqui para a gente. 101 e o restante, todos os bits mais significativos, todos iguais a 0. Porque eles fazem essa ponderação. Então, se 269 for gravado em tipo de dado inteiro, show de bola. Você consegue fazer esse armazenamento. Tá, e se 269 fosse gravado num tipo unsigned char? Aí eu vou, não, ótimo, 269 cabe num tipo unsigned char, ele é positivo. Mas quando você vai gravar, olha o que acontece. O número que você armazena, que você captura, é esse daqui e não 269. Vamos fazer, ó. Print char. Número 13. Vou começar com 13. Ó. O 13 ficou tranquilo. Não deu erro nenhum, não. Mas vamos ver o 269. 269. Eita. Ué, 13 também? Por que ficou igual a 13? O que é que aconteceu? O que aconteceu foi isso aqui, ó. O que aconteceu é que o número que você está gravando, que equivale ao decimal 13, ele não veio por acaso. 269 na base 10 é igual a 256 na base 10 mais 13 na base 10. 256 na base 10 equivale exatamente à contribuição desse bit que aparece aqui nesse bit mais significativo do número 269. Na base 10, na base 2 ela é dado por essa expressão. E o restante, que é o 13, é dado por essa outra. Quando você soma os dois, você forma o 269. E o que aconteceu durante o processo de leitura que eu digitei? Eu digitei o número 269. Ele leu esse número para um char. Ele leu os bits menos significativos. Descartou aquele bit mais significativo. E isso, gente, é um problemão. Porque você utilizar um tipo de dado pequeno é importante para você economizar no cálculo numérico, né, em processo de armazenamento. Por outro lado, se você utiliza tipos de dados incorretos, você pode gerar processos incorretos, leituras incorretas, armazenamento de dados de forma incorreta. E aí você ter problemas sérios de representação numérica na sua máquina. Então você vê uma aula dessa bem introdutória, né, que envolve tipos de dados em C, a gente conseguir identificar problemas tão sérios. E esses problemas são sérios. A conversão entre tipos de dados é possível também. Se você tiver um tipo de dado int, você pode converter para um char, você pode converter para um unsigned char, pode fazer conversões, né? Desde que as faixas de representação numérica elas sejam compatíveis de um tipo para outro tipo que você está utilizando. A conversão de tipo é chamada de casting, é assim que a gente chama em C, ou coerção. Como é que ela é feita? Você pega duas variáveis, digamos a variável x e a variável c. Você quer converter do tipo C para o tipo X, você coloca antes do tipo C, entre parênteses, o tipo para o qual você quer converter. Então, eu quero converter de char para int, coloca entre parênteses o int, dizendo eu quero agora que o valor numérico que esteja aqui seja convertido para inteiro. Bota lá para dentro. Então, nessa variável, antes de você pegar o 7 que estava aqui, estava guardado dentro da variável C, ele é convertido para uma representação inteira e só então ele é guardado dentro dessa variável x. Esse é o processo que se dá. Por exemplo, essa variável char no Linux ela ocupa 1 byte apenas, o inteiro ocupa 4. Então o que está sendo feito aqui é pegar esse byte aqui do 7 e levar lá para os bits menos significativos dessa variável inteira. É assim que a gente vai fazer esse processo de cópia. Mas tem um problema. Vamos ver o que acontece quando você faz essa conversão ao contrário. Eu quero converter o x, que vale 269, para o char C que eu tenho aqui. Vamos ver o que acontece. Aqui eu tenho um probleminha. Deixa eu tirar essas linhas aqui, depois a gente fala sobre elas. Eu tenho um programa que ele faz essa conversão. Ele converte de char para inteiro, depois converte de inteiro para char. Deixa eu compilar esse bicho. gcc casting int.c -o casting int. Casting 7 e 13. Olha lá.
A primeira conversão foi show de bola, funcionou. Já a segunda, aconteceu o problema. Aquele mesmo 13 que a gente viu no exemplo anterior apareceu aqui também. O que é que aconteceu? Novamente, desse 269, os bits menos significativos foram copiados aqui para o SHA. Então, a conversão foi feita, você tinha lá 4 bytes, ou seja, 32 bits. Você pegou os últimos bits, os 8 bits menos significativos, usou isso para fazer a conversão para o SHA e depois copiou dentro dessa variável C. E aí, a cópia foi errada. Isso é problemático? Isso é muito problemático. Esses processos de conversão, eles podem ser feitos, inclusive, de forma automática. Se você não colocar o operador de casting, a conversão também é feita. E esse processo de conversão, se você fizer de forma inadvertida, descuidada, isso não é muito comum acontecer. Você pode gerar problemas que podem colocar em risco o sistema onde o software está operando. Só a título de exemplo, isso aqui é um caso bem comum, bem conhecido da literatura, que foi a explosão no foguete Ariane 5. Esse foguete era um foguete da Agência Espacial Europeia e em 1996 esse foguete explodiu. Ele ia subindo, né? Ele ia fazer o lançamento de uma carga no espaço e durante o lançamento o foguete explodiu. Como? Havia um processo de uma conversão de um dado real, 64 bits, para um inteiro de 32 bits entre dois módulos do sistema de navegação do foguete. No processo de teste do foguete, ele operou em velocidade baixa. O que aconteceu? O número real que ele gerava, embora fosse armazenado um número de 64 bits, a parte inteira do número, que era usada no processo de conversão, cabia dentro do inteiro de 16 bits. Ou seja, não era uma velocidade alta o suficiente para extrapolar a capacidade de representação dos 16 bits do inteiro correspondente. E funcionou durante o teste. Só que quando ele foi colocado em produção, que o bicho começou a velocidade, né, a velocidade de produção dele, né, começou a extrapolar essa representação de 16 bits, o que acontecia? Você tinha lá, digamos, um número grandão que precisava, digamos, de 18 bits, 20, 22 bits para representar e você só tinha 16. Resultado, esses bits mais significativos eram descartados e só os 16 eram copiados lá para o sistema da máquina que fazia o tratamento dessa velocidade. Resultado, um outro módulo do sistema que verificava se o foguete estava seguindo a trajetória correta, detectou o problema, detectou a falha e fez o foguete se autodestruir para poupar vidas humanas, poupar prejuízos maiores. Resultado, você teve um prejuízo de 370 milhões de dólares só por conta desse processo de conversão de um tipo de dado para outro tipo de dado. Então, essas coisas têm que ser prestadas, têm que ser feitas com muito cuidado para não provocar erro. E às vezes os erros, eles são muito inocentes. Olha esse erro daqui, um erro bem bobinho. Eu tenho uma variável unsigned char, que eu estou chamando de U, e eu vou atribuir ao valor de U 10 menos 15. Quanto é 10 menos 15? Essa expressão da direita, que eu estou calculando aqui, isso aqui é um cálculo matemático, né? Bem simples, ele resulta o valor menos 5. Só que menos 5 é um valor sinalizado. Eu não consigo guardar um valor sinalizado numa variável unsigned char de forma simples, não. Vamos ver o que vai acontecer quando eu tentar fazer essa conversão. Ele vai guardar 251. 251 e não o 5, o módulo 5. Então, você está utilizando uma expressão matemática, né, que você calcula para guardar o valor dentro de uma variável unsigned. Ah, Agostinho, mas eu nunca vou fazer esse cálculo daqui. Talvez você não faça um cálculo tão simples quanto esse, mas às vezes essa expressão que vem à direita, ela é fruto de cálculo usando outros tipos de variáveis. E se você estivesse fazendo uma coisa assim, A menos B, e você não tiver um controle rígido do que tem em A e do que tem em B, essa expressão, simples como pode armazenar um valor negativo. E aí, o valor que você escolheu para U, ele ser utilizado para tomar alguma decisão. E aí você prejudicar o seu sistema por conta de uma conversão mal feita
de dados, ou você não observou faixa de valores que esses caras eles deveriam assumir. Então, esses processos eles são perigosos e a gente que é programador tem que ficar atento para não gerar programas que são sujeitos a falhas e falhas que são falhas simples, que envolvem fundamento de programação em C. Certo, gente? Então é isso. Fechamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho dessa aula de representação numérica de tipos inteiros. E outra oportunidade a gente se encontra novamente para falar mais um pouco de programação em C aqui com vocês no canal. Tchau, tchau.